Olá, alunas e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle e na aula de hoje nós vamos fazer uma breve retrospectiva sobre a história do Acre. Vamos falar da Revolução Acreana, o Tratado de Petrópolis e os ciclos da borracha. Vamos lá? Vamos começar, fazendo aí um apanhado geral sobre a história do Acre. O Acre, era até a segunda metade do século XIX habitado pelas populações indígenas e ainda fazia parte dos territórios boliviano e peruano. A partir de 1877, motivados pela exploração do látex, os primeiros migrantes da região nordeste do país chegaram ao território acreano. Entre 1899 e 1909, disputas pelo domínio da área foram travadas entre bolivianos, peruanos e os brasileiros que ali estavam. Os conflitos com os bolivianos culminaram no Tratado de Petrópolis em 1903, quando o Brasil adquiriu aí o território do Acre. O conflito com os peruanos, por sua vez, chegou ao fim 6 anos mais tarde, em 15 de junho de 1962, e aí o Acre foi elevado à categoria de estado. Observem aí, uma foto antiga da capital Rio Branco. Vamos recapitular aí a Revolução Acreana. A Revolução Acreana foi essa disputa pelo território do que hoje é o Acre entre Brasil, Bolívia e Peru. No final do século XIX, a região que hoje conhecemos como estado do Acre passou por momentos de muita instabilidade. Esses 3 países tinham interesse no território, Brasil, Bolívia e Peru. O embate entre os 3 passou para o campo da batalha e gerou um conflito que durou aproximadamente 4 anos, que foi a Revolução Acreana. Os bolivianos que ocupavam a região foram expulsos e o governador do Amazonas, Ramalho Júnior, organizou uma invasão do território liderado pelo espanhol Luiz Galvez, O Luiz Galvez Rodrigues de Arias, A expedição de Galvez declarou o Acre como uma república independente em 1899, mas o Brasil reconhecia o Acre como território boliviano, não queria entrar aí numa questão diplomática, então envia, uma tropa para dissolver a Revolução Acreana e acabar aí com o Império de Galvez. A Bolívia, por sua vez, também decide reagir, organizou também uma expedição militar, para conquistar o território. Foram, no entanto, os seringueiros que trabalhavam ali no local, que já ocupavam essa região, que impediram o avanço dos bolivianos. Para completar, o governador Silvério Neri, agora, o então governador do Amazonas, enviou outra expedição na defesa, e aí declara pela segunda vez o Acre, como uma república independente. Em 1900, o Rodrigo Carvalho assumiu o cargo de presidente, e aí brasileiros e bolivianos, contudo, continuaram em guerra pela região. O avanço militar dos bolivianos fez com que a Segunda República Acreana fosse dissolvida. Passaram-se apenas um mês de sua declaração. Já em 1902, Silvério Neri enviou um militar gaúcho, o José Plácido de Castro, para reconquistar o território do Acre. Essa investida das tropas, lideradas aí pelo gaúcho, caracteriza especialmente a chamada Revolução Acreana. Essa nova expedição, ela obteve grande sucesso e conquistou rapidamente toda a região. Em 1903, foi declarada pela terceira vez a República do Acre, mas dessa vez 2 importantes indivíduos declararam apoio à independência. O presidente do país, o então presidente Rodrigues Alves, e o ministro do exterior, o Barão de Rio Branco. O Acre foi ocupado então por um governo militar sob o comando do general Olímpio da Silveira. Os bolivianos, mais uma vez, tentaram reagir, novas tropas foram enviadas pelo general Pando. Todavia, a diplomacia brasileira não permitiu que novos combates armados, novos combates significativos acontecessem naquela ocasião. E antes das batalhas, representantes dos governos do Brasil e da Bolívia reuniram-se para assinar no dia 21 de março de 1903 um tratado de paz inicial. No final desse mesmo ano, 17 de novembro, o tratado definitivo foi assinado.
Esse tratado, né, foi o Tratado de Petrópolis e estabelece o fim do confronto entre brasileiros e bolivianos pelo território do Acre. Essa negociação de paz, ela foi muito bem conduzida, né, pelo Barão de Rio Branco, que era o então ministro do Interior, e resultou, né, na concessão, né, por parte da Bolívia, da região acreana, que já estava ocupada, né, pelos seringueiros brasileiros. E, em troca, né, o Brasil cedeu aí uma parcela do território, né, do Mato Grosso e ainda pagou 2 milhões de libras esterlinas. A história do cavalo, tá, gente? Não é verdade. A Bolívia ainda requisitou, né, a construção da ferrovia Madeira-Mamoré, né, para permitir aí o escoamento da produção, né, especialmente marcada ali pela borracha, né, que era o então ouro negro aí da Amazônia. E aí, no ano de 1904, o Tratado de Petrópolis foi regulamentado, né, por lei federal e o Acre passou a fazer parte oficialmente do território brasileiro. Mas foi somente em 1962 que o Acre foi considerado um estado brasileiro. Então a gente tem aí essa região de conflito, né, onde o então estado do Acre, né, era uma região de difícil acesso, né, muita selva, né, de difícil estabelecimento. A Bolívia até então não estava ali muito preocupada, não estava dando ali muita importância, né, no meio da selva, né, e ficou aquela coisa. Aos poucos, né, os seringalistas e os seringueiros foram ocupando, né, ao longo de décadas essa região e acabaram se estabelecendo ali. E aí foi, né, gerando esse conflito todo. No primeiro momento a gente viu aí que o governo brasileiro, né, lavou as mãos, não queria, né, se envolver no incidente diplomático. Mas, né, depois de 2 incursões, né, de 3 declarações de independência do Estado aí na região, com a intervenção aí, né, do Plácido de Castro, né, herói acreano, a gente tem aí, né, o governo tomando, né, ali o favor, né, a favor da região, né, através do Rodrigues Alves, presidente, e do Barão de Rio Branco, que conduziu, né, lindamente, né, diplomaticamente aí essas negociações, transformando o Acre em território. Percebam que de 1903 até 1962, o Acre era território do Brasil e não Estado, ok? Os ciclos da borracha. Em relação ao ciclo da borracha, né, corresponde ao período da história brasileira em que a extração, né, e comercialização do látex para a produção da borracha foram as atividades, né, basilares, né, foram ali fundamentais dessa economia na região amazônica. De fato, né, a gente observa que eles ocorreram na região central da floresta amazônica entre os anos de 1879 e 1912, né? Revigorando-se ali por pouco tempo, né? Em 1942 e 1945, lá no segundo ciclo da borracha, por conta do advento da Segunda Guerra Mundial. Vamos lá, né? As principais causas e consequências, né? A demanda provocada pela Revolução Industrial fez da borracha natural, né, um produto supervalorizado, especialmente após, né, o advento do processo de vulcanização, que era um tratamento industrializado, né, que elimina as impurezas da coagulação, né, tornando a borracha um bom material para ser utilizado em pneus de automóveis, motocicletas, bicicletas, né? Bem como na fabricação de correias, mangueiras, solas de sapatos. A gente tem aí o boom da Revolução Industrial. O primeiro ciclo da borracha, né? Entre 1877, mais de 70 mil, né, sementes de seringas do Pará são contrabandeadas para a Inglaterra, né? No escandaloso caso de biopirataria. Esse fato, né, ele acaba sendo um marco aí no primeiro ciclo da borracha, porque ele acaba ocasionando o seu declínio, né? Em 1910, né, tem início a concorrência, né, de Ávia brasiliensis, né, plantada na Ásia, né, produzido utilizando essas sementes que foram contrabandeadas, né, e produzindo a custos muito inferiores, né, aos da mata nativa no Brasil. Isso provoca uma queda brusca no preço do látex, né, tornando impossível aí a exploração comercial da borracha amazônica, né. Com isso, a fabricação da borracha brasileira entra em crise, né, paralisando a economia das regiões produtoras, né. Essa borracha produzida lá na Malásia, né, plantadinha toda em fileirinha, acaba sendo impossível concorrer.
Então, a gente tem o declínio desse ciclo da borracha, né? O produto cai ali em desuso. E lá no segundo ciclo da borracha, né? Que ocorre em 1942, 1945, né? Durante a Segunda Guerra Mundial. O que que acontece? Em 1941, né, o governo faz um acordo, né, com o governo americano para a extração do látex na Amazônia. A gente tem aí, né, os japoneses invadindo a Malásia em 1942, né, tomando o controle desses seringais. E aí os Estados Unidos, né, por meio do seu Departamento de Guerra, repassa, né, mais de 100 milhões de dólares para o Brasil em troca de artigos necessários, né, para a defesa nacional, e dentre eles a borracha. Essa comoção, né, foi tanta, né, que foi precisa a criação de um serviço especial de mobilização de trabalhadores para a Amazônia, né, instituído em 1943 para o alistamento compulsório, né, especialmente de nordestinos, né, que sofriam ali com a seca, né, que tinham interesse de ir para a região. Esse evento fica conhecido como a Batalha da Borracha, né, qual mobiliza 100 mil soldados da borracha. Por fim, né, a borracha sintética produzida após a Segunda Guerra, destrói qualquer pretensão comercial da borracha amazônica, né? E essa produção vai definhar, né, até 1960, né? Atualmente a gente tem São Paulo, né, como o maior produtor brasileiro de borracha natural. Uma foto aí dos seringais, né, da época. Aqui uma foto antiga, né, dos soldados da borracha. A gente percebe também, né, que os soldados da borracha acabaram ficando meio esquecidos aqui no meio da floresta, né? Não houve, né, nenhuma contrapartida do governo para levar eles de volta, né? E eles acabaram ficando aqui na região, né? E ocasionando aí, né, várias famílias acrianas têm aí um parente, né, um antepassado, né, que conta, né, a época aí dos soldados da borracha. Vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. Conhecida como Revolução Acriana, o movimento ocorreu, né, no final do século XIX, na região onde hoje conhecemos como Estado do Acre. O embate entre três países passou para o campo de batalha e gerou um conflito que durou aproximadamente 4 anos. Os países envolvidos nesse conflito foram Brasil, Colômbia e Peru. Letra B, Brasil, Bolívia e Peru. Letra C, Argentina, Chile e Equador. Letra D, Brasil, Equador e Chile. Ou letra E, Argentina, Uruguai e Peru. Vamos lá, pensando um pouco na resposta, que é a letra B, né? Brasil, Bolívia e Peru, né? Foram os 3 países envolvidos aí na disputa do território que hoje, né, corresponde ao nosso estado do Acre. Vamos lá, mais uma questão. O Tratado de Petrópolis foi considerado, né, por Gastão da Cunha e muitos outros como o mais importante de todos os ajustes diplomáticos do Brasil desde a independência. O Barão de Rio Branco pensava da mesma forma, pois tinha consciência de que se tratava de difícil construção política, que haviam requerido excepcional competência no manejo do poder, na dosagem bem proporcionada de força e compromisso. O episódio que antecedeu a assinatura do Tratado de Petrópolis foi, letra A proclamação do Estado Independente do Acre por Luiz Galvez. Letra B, a eleição do Barão de Rio Branco como presidente do Brasil. Letra C, a construção da ferrovia Madeira-Mamoré entre o Acre e o Amazonas. Ou letra D, a criação de uma reserva extrativista do látex na fronteira com o Peru. Vamos lá, pensando na resposta correta. Que é a letra A, né? A gente só tem um evento aí que antecede a assinatura do Tratado de Petrópolis, né? Que é a proclamação do Estado Independente do Acre por Luiz Galvez. É importante ressaltar, né, que depois desse processo a gente também teve aí, né, o segmento da Revolução Acreana, né, com o envio das tropas de Plácido de Castro, né, que ocasionou efetivamente, né, o território, né,
que garantiu a tomada desse território pelos brasileiros e que acabou, né, conquistando a simpatia aí do presidente, né, Rodrigues Alves, e do então ministro Barão de Rio Branco, ok? Então, meninas e meninos, por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau!